Antes de mais nada, boa noite a todos, né, que estão aqui. É sempre um prazer retornar a essa casa que foi talvez o start maior para a criação da Casa de Eurípides Barçanufo, né, que no ano que vem vai comemorar 50 anos de fundação. E a gente sempre lembra, né, a ligação dessa casa com a nossa casa Eurípides Barçanufo. E eu fico feliz também vendo a programação aqui, que vários colegas nossos estarão aqui também durante o mês de julho e agosto, como, por exemplo, Jorge Miguel, o Gilson, né? O Gilson Bordalo, e, para quem não sabe, o Pierre Ferraz. O Pierre foi nosso companheiro de mocidade espírita, juntamente com Pedro Figueiredo, que de vez em quando vinha, ou ainda continua vindo aqui. Éramos os três que chegamos juntos à Casa Espírita há 37, 36 anos atrás, e eu vejo aqui com muita alegria o Pierre, que agora é trabalhador da Casa Espírita Paulo de Tarso, lá em Copacabana, mas nós temos um carinho muito grande pelo Pierre. Eu fico feliz de vê-lo aqui, em julho, dia 10 de julho, fazendo o mesmo estudo que nós vamos fazer hoje. Você já auxiliou alguém hoje? É o tema do nosso estudo de hoje. E o Pierre, na quinta-feira, dia 10, já passou, né? Já passou. Hoje é dia 14, então já passou. Então ele já esteve aqui explicando, elucidando, bem melhor do que eu, esse tema tão importante para nós espíritas. E a outra observação, antes de iniciarmos o estudo, é a respeito do editorial desse bimestre aí. A Casa Espírita foi muito feliz, depois quem não tem ainda, na saída pega, né, o editorial desse bimestre aí. No dia 10 de maio, a Federação Espírita Brasileira, aqui da Avenida Passos, recebe uma mensagem de um dos trabalhadores diretos da Seara de Ismael, chamado José do Patrocínio, trazendo aquela mensagem que muitos já leram pela internet, outros imprimiram e distribuíram. Houve uma certa dúvida inicial, porque tudo que vem pela internet é duvidoso, mas é uma mensagem verídica, a respeito dos acontecimentos socioeconômicos que estavam envolvendo o Rio de Janeiro e todo o país, em relação aos protestos contra a Copa, quebra-quebra, né? Passeatas, sempre acabando em distúrbios. E aquele texto deixou bem claro, e vocês foram muito felizes, resumiram muito bem, que o objetivo maior desses espíritos inferiores não era acabar com a Copa. A Copa ou a Olimpíada que vem aí é apenas um motivo para dificultar uma proposta maior, que é a proposta de Jesus para o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso está bem colocado aqui no editorial, quando diz que, através desse mesmo livro, psicografado pelo Chico, fica bem claro ali o destino do Brasil a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres e ser o maior celeiro de claridades espirituais do mundo inteiro. O objetivo dos espíritos imperfeitos, inferiores, é exatamente esse. O motivo, a ferramenta que eles estão usando era isso. E, através de um magnetismo que eles colocam, o processo obsessivo também se dá por um processo magnético, influenciando as mentes mais frágeis para se rebelar, para descer das comunidades, para fazer protestos, colocar fogo, quebrar, apedrejar. E muitos caíram nessas armadilhas. O objetivo, então, maior é esse: prejudicar o projeto maior de Jesus para com o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Graças a Deus, vencemos muitas dificuldades, deu tudo certo nesse campo, e agora vamos para um novo desafio, que é, nesse terceiro milênio, receber esses espíritos que já estão chegando, que vão trazer muita luz, muito esclarecimento, ajudando no processo de regeneração, que já se iniciou no início do milênio. Então, fico muito feliz de ler esse editorial, chama-se Orar Sempre, e o hábito que tivemos, foi muito feliz o editorial, e o hábito que tivemos em orar nesse período, que possamos continuar. Não acabou a necessidade da prece, não. Orai e vigiai, sempre. Então, vamos continuar com esse hábito da oração, do culto do lar,
trazendo todos nós, espíritas e cristãos, no mesmo barco, onde vai levar o Brasil a ser realmente esse país, o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Fica então aí a nossa mensagem de apoio a esse editorial. E em relação ao tema de hoje, nós vamos nos basear no Evangelho, fora da caridade não há salvação, e também no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Esse tema sempre foi presente antes e durante a época de Jesus. Antes de Jesus, nós encontramos algumas orientações lá no Velho Testamento. Há muitos séculos antes de Jesus reencarnar, os velhos profetas já falavam isso, Moisés já tocava no assunto. Inclusive existe uma lei do Decálogo exatamente sobre isso, onde diz assim: amarás, pois, a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Em Deuteronômio, Levítico, no Pentateuco mosaico, encontramos outras afirmativas, como, por exemplo, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Deuteronômio. Já alertava, amarás o próximo como a ti mesmo. Vendo o jumento de teu irmão, isso está em Levítico, vendo o jumento de teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não passarás por eles indiferente. Sem falta o ajudarás a levantá-los e entregará ao seu dono. Se nós devemos fazer isso com o animal, temos que fazer também com seres humanos, com os nossos irmãos. E isso é confirmado numa pequena parábola que Jesus nos conta a respeito do bom samaritano. Do bom samaritano. E nessa parábola encontramos preciosas lições sobre o amor ao próximo. E toda essa história começa quando alguém pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E aí começa toda a história. A caridade, sem ela, já dizia Kardec, fora da caridade não há salvação. Ao contrário da imposição que a igreja fazia, fora da igreja não há salvação, Kardec entra com essa máxima. E certa vez, assim que o Papa Francisco assumiu o trono do Vaticano, eu estava vendo a televisão, esse momento, né, dele fazer um discurso, que ele sempre faz um discurso, e em determinado momento do seu discurso, ele jogou essa pérola, que a igreja reconhecia que fora da caridade não há salvação. Ele disse, não sei se foi erro de tradução, creio que não, mas muitos ouviram isso. Eu fiquei na dúvida, será que eu ouvi direito? Lá em casa o pessoal não falou sim, o Papa falou isso sim. Fora da caridade não há salvação. Tomara que ele continue falando, porque isso não está patenteado pela doutrina espírita. Isso não é frase nossa, frase patenteada por Kardec. Pode ser divulgado sim, pode ser distribuído a todos os cantos do planeta. É isso que a gente quer. E a igreja está entendendo, a igreja está mudando. E tudo na natureza é devagar, né? Até o processo evolutivo do espírito é lento e gradual. A gente pensa que não, mas está mudando, está evoluindo. Eu costumo dizer lá na evangelização, lá na nossa mocidade, que essa evolução é igual aos ponteiros de minuto de um relógio análogo, que você fica olhando, não vê ele se mexer. Mas você se distrai, olha para aqui, olha para lá, quando olha de novo, o ponteiro do minuto andou. É assim a evolução do planeta. A evolução dos seres, das coisas, tudo assim. Gradual, lento, mas efetivo. Então as coisas estão acontecendo. E isso sempre preocupou Kardec. Kardec sempre se preocupou com a caridade do trabalho ao próximo. Então quando alguém pergunta a Jesus, pergunta super atual. Quem é o meu próximo?
Aí Jesus responde por essa parábola, mas a gente tem que refletir mais. Já temos condições de entender mais o que Jesus nos quis dizer. Amar o inimigo também é difícil. Amar ao próximo pode ser aquele próximo mais próximo, que é o nosso parente, aquele que está dentro do nosso lar, da nossa casa. Mas amar ao inimigo é mais difícil. Sim, mas nós temos que entender o significado dessa expressão. Olvidar as ofensas, nós vamos falar sobre isso também hoje. Também entra nesse contexto amar a todos aqueles que ainda não entendem o Evangelho. E era por isso que Jesus veio até nós, se doando, se dedicando, se entregando através dos seus exemplos, como muitos mártires do cristianismo e como muitos dos precursores da doutrina espírita, não esquecendo Kardec. O nosso Chico, tão recente, exemplificando pelo amor, Bezerra de Menezes, nosso Eurípides, mentor da nossa casa. Vamos pegar o exemplo do Chico, que é talvez o mais perto de nós, e muitos tiveram oportunidade de conhecê-lo. Foram 98 anos de idade, muitos deles dedicados à doutrina espírita, e muita ingratidão recebida, gente. Quem lê a obra da biografia de vários autores sobre o nosso Chico, vai ver lá as ingratidões, as indelicadezas, as bufetadas na cara, cusparadas, até de homossexual foi chamado, e nunca revidou a ninguém, nunca criticou ninguém. Eu me lembro que certa vez uma caravana de São Paulo chega à Casa da Prece, falando mal de Valdo Vieira, que Valdo Vieira está falando isso e aquilo do Chico, mas como pode, ele trabalhou do lado dele, Chico, por que ele está fazendo isso com você? Fale alguma coisa sobre o Valdo. E o Chico dizia, o Valdo está bem, minha irmã. Ele nunca falou mal de ninguém, nunca falou mal. É o exemplo mais perto que a gente tem de perdoar. É difícil perdoar, né? É muito difícil, mas é um treinamento. E por isso a gente está reencarnando. O dia que a gente aprender a conjugar dois verbos, amar e perdoar, nós não precisaremos mais reencarnar na Terra. Poderemos ir para outro lugar. Mas a Terra hoje é o laboratório ideal para que a gente trabalhe a caridade, o perdão, o amor ao próximo e até mesmo do seu inimigo. Porque amar aquele que te ama é fácil, né? É muito fácil. É como a gente costuma dizer lá na nossa casa, ser espírita dentro da casa espírita é fácil. Todo mundo se ama, todo mundo dá abraço, fraternidade, mas depois que bota o pé lá na calçada e vai para a rua, que a gente tem que exemplificar, que é outra coisa que Kardec diz, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu exemplo, pela sua postura lá fora, no trânsito, no ambiente de trabalho, e até mesmo dentro da nossa casa, né? Que certamente é o local mais difícil de ser espírita, que é dentro do nosso lar. Não existe máscaras, né? Todos nos conhecem, todos sabem quem somos. Aqui a gente pode enganar um ou outro, mas no lar não, né? Por isso que é o local mais difícil de ser espírita. E é ali que a gente tem que começar a amar o próximo, que é o próximo mais próximo, e que não está por acaso ali. Não existe acaso, não existe azar, não existe sorte. Aliás, já faz algum tempo que eu não vejo aquele adesivo que o Leon Denis distribuía, né? O acaso não existe, lembra desse adesivo que o Leon Denis distribuía? Acaso não existe, leia Kardec, né? Era um adesivo desse tamanho assim. O acaso não existe, leia Kardec. Há muito tempo que eu não vejo. E todo mundo parava a gente, mas o que quer dizer isso aí? A gente explicava e tal. E é pura verdade, o acaso não existe. Ninguém nasceu por acaso. Ninguém programou a sua reencarnação, sua programação reencarnatória por acaso. Ninguém está no emprego A, B ou C, ou na falta deste, por acaso. O acaso não existe. Tudo é uma programação.
E os conflitos são necessários para o nosso aprimoramento. São necessários. As desavenças, para o equilíbrio interno, para a sua reforma íntima, para que você reflita. Se alguém fala de você, é porque você errou sim. Mesmo que você não tenha percebido. Por um gesto, por uma postura, por uma palavra mal colocada, às vezes a gente não percebe, mas magoa, fere. E a gente precisa desse feedback. Daí, lá no Evangelho, a importância dos inimigos. Porque são eles que vão colocar o dedo na sua cara. Porque o amiguinho vai ter até constrangimento de fazer isso. Aquele que te ama muito vai ficar envergonhado de dizer, olha, você está errando aqui, isso não está certo. Inimigo entre aspas, que na verdade ele é um auxiliar para a tua evolução espiritual. Então, antes de revidar, antes de falar mal, de reclamar, puxa vida, eu trato tão bem, como é que ele fala essas coisas para mim? Daí dá margem aos melindres, que até dentro da casa espírita existe, até dentro da casa espírita, gente. Melindres tem em todos os lugares, e é a ferramenta ideal do irmãozinho inferior, melindrar os frequentadores. Porque o dirigente falou assim, falou assado, falou rispidamente. É a interpretação de cada um. Quando nós trabalhamos, agora está uma ferramenta nova na educação, que é o ensino à distância, costumamos orientar alguns professores para ter o cuidado de colocar no texto, no seu diálogo com o aluno, algumas impressões suas, porque existe não é um conceito, mas é comum a gente encontrar na área acadêmica um termo usado como, por exemplo, ditadura do leitor. É a forma como o leitor está lendo aquela frase. Às vezes você escreveu brincando, mas ele está lendo sério. Então, é a chamada ditadura do leitor. É a forma como ele lê aquele texto. Ele pode ler de forma séria, brincalhona, entendendo perfeitamente o que a pessoa está escrevendo. Então, isso está dando sérios problemas nas redes sociais, né? Agora está na moda o tal do Facebook, e às vezes você coloca lá uma brincadeira e o cara não entende. E ali começam as confusões, as fofocas, os melindres, por causa de uma brincadeira que a pessoa não entendeu e passou à frente de maneira maldosa. Então temos que ter cuidado até com isso. Olha, a tecnologia veio para nos auxiliar, mas pode também prejudicar. E os espíritos infelizes se utilizam disso também. Eles são inteligentes, pessoal. São burrinhos, não. Não são ignorantes, não. Eles são muito inteligentes. São verdadeiros planejadores do mal, mas sabem planejar de forma muito, muito, muito inteligente. Se aproveitam exatamente daqueles erros que a gente dá, daquelas brechas que a gente oferece, porque ele está sempre ao nosso lado, de forma invisível, nos acompanhando, sabe, conhece o pensamento de cada um, e na hora certa dá o bote. Na hora certa. Então temos que ser mais inteligentes que eles. Então, às vezes, acontece isso na casa espírita. E quando Jesus falava de amar ao próximo como a si mesmo, inclusive no Novo Testamento, se não me engano, é Mateus, que ele tece aqui uma passagem, eu vou pedir a vocês permissão para ler. Aliás, eu estou trazendo várias passagens do Evangelho para ser mais fiel ao nosso estudo. No Novo Testamento, em Mateus, ele cita assim: Jesus, demonstrando não ter vindo destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, indica serem essenciais as duas primeiras passagens citadas lá em Moisés, que a gente leu aqui. Então, já em Moisés, ele já convocava a todos, né, a amar o povo, a amar o próximo, em nome de Jeová. Então, ele conta essa passagem aqui. Alguém disse assim para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele não esqueceu o decálogo. Jesus não esquece o decálogo. E respondeu-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo está resumido aí. E algumas leis de países de primeiro mundo, social-democratas, países considerados de primeiro mundo, não existe um código civil como o nosso, desse volume, código desse tamanho. Não precisa. 5 ou 6 leis relacionadas aos costumes já são suficientes para disciplinar o povo, como acontece na Noruega, Finlândia, na Inglaterra também. Não precisa ter um texto desse tamanho, dizendo o que você pode e o que não pode. Entra aí o bom senso, entra os costumes, entra a moral. 5 ou 6 linhas, 5 ou 6 itens já são o suficiente para isso. Por isso, essa necessidade, podemos dizer assim, dessa desigualdade social. O Brasil, por isso, é considerado, no plano espiritual, como esse laboratório divino, onde espíritos imperfeitos como nós, todos nós aqui, porque estamos na Terra, gente. Terra, planeta de provas e expiações, habitação de espíritos imperfeitos. Somos nós, gente. Há séculos reencarnamos tentando praticar esses 2 verbos que nós falamos aí, amar e perdoar. Está evoluindo? Claro que está, mas com aquela lentidão, né, quase imperceptível, mas está evoluindo. E dessa vez, pessoal, a gente veio com a bênção de chegar na casa espírita, onde o espiritismo, através do Espírito da Verdade, pelo nosso querido codificador Allan Kardec, nos explica tudo isso aqui. Não tem como a gente sair daqui com dúvidas. Não tem como você não praticar a caridade por alguma coisa que você não entendeu, está bem claro. Fora da caridade não há salvação. E Kardec e os amigos do Espírito de Verdade deixam bem claro: para fazer a caridade não precisa de ostentação, não precisa ser rico, não precisa ter títulos, não precisa ter um posto dentro dos conceitos mundanos, de uma hierarquia profissional muito alta. Não, gente. Pode ser até o mais simples, o mais humilde. Certa vez, eu nunca esqueço disso, na nossa época de mocidade, e ainda continua esse hábito, de todo o terceiro domingo, a gente ia lá no Curupaiti. Todo o terceiro domingo, 9 horas da manhã, a gente estava lá no Curupaiti, para cantar, visitar, fazer preces, dar passe nos doentes. E certa vez a gente estava no quartinho lá do Marcondinho, como a gente chamava, que a gente aprendeu a amar muito esse espírito. Ele não tinha as mãos, os braços, nem os pés, nem as pernas. Era um toquinho de gente lá na cama. Recitava coisas maravilhosas, igual o Amazonas Hércules também, quem lembra do Amazonas, recitava versos maravilhosos. E certa vez eu cheguei lá para dar o passe nele, e ele disse assim: hoje eu estou muito cansado. Falei: como é que você está cansado, Marco? Você não dormiu bem hoje, não? Essa noite eu saí para auxiliar os espíritos aqui do hospital. E isso era hábito dele. É da falange de Jesus Gonçalves, que é o espírito protetor dos rancenianos. Aliás, é uma vida maravilhosa a vida de Jesus Gonçalves. Quem não leu a vida de Jesus Gonçalves, deve ler. É uma verdadeira aula de humildade e de amor a Jesus. Depois de 3 reencarnações como ranceniano, ele foi Alarico, rei dos Hunos, que dizimou quase todo o norte da Europa, na Alta Idade Média. Alarico reencarnou 3 vezes como ranceniano para filtrar o perispírito, e somente na 3ª reencarnação como ranceniano é que ele encontra Jesus. É uma vida de sofrimento, mas que conseguiu chegar a ser um espírito mentor de casa espírita.
Alarico hoje é mentor da Casa Espírita Seoi, lá pertinho da gente. Lá pertinho da gente. Vou me afastar um pouquinho do tema, mas é sobre isso. Certa vez eu estava fazendo, acho que já contei isso aqui, mas talvez na quinta-feira, não foi numa segunda. Eu estava fazendo um estudo lá no núcleo Chico Xavier, que é um braço do Eurípides, que agora foi inaugurado, já tem algum tempo, já, eu acho que 10 anos, foi inaugurado lá no Anil, pertinho do GAPEB, que é o Grupo Assistencial Professor Eurípides Barçanufo, que trabalha com os adolescentes com síndrome de Down. E do lado nós recebemos o presente de um terreno, e ali foi inaugurado o núcleo Chico Xavier, lá no Anil. E eu fui fazer um estudo lá, e uma jovem fez o comentário de uma página. Fez um comentário de uma página sobre a oportunidade de evolução que nós temos em cada reencarnação, até atingir um estágio de perfeição que não precisamos mais reencarnar aqui. E essa jovem falou uma coisa que nunca mais eu esqueci, e nem as pessoas que lá estavam. Naquela época, existia um bandidão famoso, hoje ele está preso numa penitenciária de segurança máxima, se não me engano, lá no norte do Brasil, que é Fernandinho Beiramar. Naquela época, ele estava ainda solto, estava sendo procurado, era o inimigo número 1 da Polícia Federal, e ela levantou essa pérola, que eu nunca esqueci. Um dia, Fernandinho Beiramar será mentor de casa espírita. Aí eu escutava só os barulhos das cadeiras se mexendo, né? A pessoa se mexendo daqui para lá. Como é que pode? Aí eu me lembrei de Jesus Gonçalves, que perante Fernandinho Beiramar é fichinha. Leem a história de Alarico, rei dos Zulus. Vai lá no Google, digita lá. Matava velhos, crianças, entrava por dentro das cidades, dizimando as famílias. Não era fácil, não, gente. Não foram 3 só de hanseníase, não. Antes teve algumas provas dolorosas, mas chegou a conhecer finalmente Jesus. E hoje é mentor de casa espírita. E por que esse nosso irmão não pode ser? Passaram-se milênios, mas Alarico hoje é Jesus Gonçalves. Passaram-se milênios. Desde a chegada, inclusive, da estrela onde houve a imigração de Capela, né? Ele veio de lá. Porque a Capela se dividiu em 4 povos. Um deles era um povo super revoltado com as condições que encontraram na Terra, que era exatamente o povo bárbaro, povo ariano, que ele fazia parte. Eram chamados vikings, aquele pessoal que dizimava mesmo, né? Os bárbaros germânicos. Esse pessoal é remanescente lá de Capela. Esses demoraram para voltar um pouquinho, porque a maioria já voltou, né? Ou foi para outro lugar, mas dos 4 povos tinha um que se destacava dos três demais por causa da memória espiritual, né? Que fica latente no espírito, sentindo que tinha perdido alguma coisa melhor do que aquilo, numa vida animalesca, brutalizada, e eram os mais violentos de todos. Eram aqueles espíritos que não tinham se adaptado à nova condição terrena. Mas voltando ao nosso estudo, o espírito de Sanson, grande companheiro de Kardec na Sociedade Espírita de Paris, assim que desencarna, ele começa a dar várias mensagens. Encontramos mensagens de Sanson, inclusive no Céu e Inferno, e principalmente na Revista Espírita, de onde eu tirei esse informe em que, do plano espiritual, nos envia a seguinte orientação, reforçando o sentido prático de amar ao próximo. Sanson era um grande amigo de Kardec, e eu creio que quando Kardec lê esse texto, eu acho que Kardec entende de forma definitiva a importância de praticar o bem a qualquer dia. Desde quando você acorda, nos seus pensamentos da sua prece, já é uma caridade para com o próximo.
orar por aqueles que te ofenderam de forma ignorante, mas que você vai continuar a amá-los e vai tentar entender o porquê daquilo, até o final da noite, quando você vai dormir. E sempre é bom a gente fazer uma prece, né? Quando a gente bota a nossa cabeça no travesseiro, agradecendo o dia, as experiências, as vivências, o aprendizado recebido, e vibrar por aqueles que nos querem bem e também por aqueles inimigos que nos sinalizaram os nossos erros. É assim que a gente tem que entender essa falta de amor do próximo para conosco. E o Sansão diz assim: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana, porque essa família todos as encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Se existe determinismo na doutrina espírita, aqui está uma: todos nós vamos nos amar. Todos. Não existe senão. Todos terão que se amar. E se a gente ainda tem alguma dificuldade nesse sentido, iremos reencarnar tantas vezes quanto for necessário para amar aquele irmão que hoje nós detestamos. Inclusive, como eu falei antes, muitos dentro da nossa própria família. Emmanuel é taxativo nesse item. Emmanuel é firme, como sempre foi. Ele diz que é exatamente no núcleo familiar que ali estão reencarnados muitos dos nossos inimigos do passado. Muitos estão ali. Certa vez nós comentamos isso aqui. Ano passado nós falamos sobre isso. Por que que numa família, quem não estava presente, eu posso reprisar um pequeno texto, um pequeno pedacinho do que nós falamos aqui, quando nós inquirimos a cada um de vocês, por que que numa mesma família, educado do mesmo amor, do mesmo sentimento de carinho e fraternidade, 2 filhos ou 3 filhos são totalmente diferentes. Educado nas mesmas escolas, pelos mesmos pais, pelo mesmo carinho, pelo mesmo amor. Um chega para você e diz: pai, eu te amo. Se eu puder morrer ao seu lado, eu ficarei. E outro diz: mãe, eu te detesto. Se eu puder sair de casa hoje, eu saio. Por que isso? São espíritos, são individualidades. São individualidades. E que muitas vezes nós fomos o algoz desse espírito lá no passado. Passado recente ou remoto. Mas as coisas têm que acontecer. A programação reencarnatória existe para isso, para que aquele ser, que aquela criança, reencarnando de forma frágil, inocente, indefesa, seja abraçada pelo pai, pela mãe, e que pela bênção do esquecimento seja amada verdadeiramente, dando uma nova oportunidade de reaproximação. Mas às vezes a memória do espírito, a memória espiritual fala mais alto, né? E vem aquela sensação de repúdio. Mas eu sempre amei. Mas eu sempre amei. Por que ele me trata assim? Nós espíritas sabemos. Talvez quem não seja espírita sofra até mais do que a gente. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. E ela mostra que fora da caridade não há salvação, e que fora do amor também não, que caridade não é só dar dinheiro, porque isso é fácil. Isso já se fazia até na época de Jesus, quando aqueles doutores da lei, os fariseus principalmente, quando davam esmola, eles faziam teatro, gente.
para todo mundo ver que eles estavam dando uma esmolinha. Então, eles andavam com aquelas capas, aqueles mantos, abria aquele manto, fazia aquele teatro todo, levantava a mão com a moeda e o mendigo lá com aquela cuiazinha de metal, ele jogava lá de cima para fazer o maior barulho possível, para que todo mundo olhasse. O doutor da lei está dando uma esmola. Tal. Era assim. Era um circo. Mas nós sabemos que não precisa disso tudo. Nem precisa ser rico para fazer o bem, para amar o próximo. O Chico viveu 92 anos com um salário mínimo de datilógrafo do Ministério da Agricultura. Feliz da vida. Desencarnou feliz. E muitos de nós não sabemos que nós já somos felizes. E estão querendo mais. E estão querendo mais. E aí que vem, talvez, a grande dificuldade da nossa encarnação. Porque a gente não entende que já somos felizes. É o ter, mas nós já temos tudo. Tudo o que precisamos. É que a gente não enxerga isso. Às vezes é preciso cair para sofrer, porque o sofrimento é uma escolha individual. Ninguém precisa sofrer para evoluir. Nós é que escolhemos esse caminho. Por isso que estamos na Terra, que é um planeta perfeito para espíritos como nós. Perfeito. Então, se existe determinismo na doutrina espírita, está aqui. Todos nós seremos espíritos felizes, todos seremos. Agora, o caminho que a gente vai escolher para chegar lá é individual, depende do seu livre-arbítrio. E é por isso que, por merecimento, por preces a Jesus, nosso querido e maior irmão, estamos aqui na Terra agora, numa casa espírita, estudando doutrina espírita, para conhecer melhor o porquê dos nossos erros e como podemos remediá-los. Começando a amar o próximo mais próximo, que é o nosso ente querido. Esse é o primeiro que tem que ser amado. Aliás, a primeira casa espírita está dentro da nossa própria casa. É ali que a gente tem que ser espírita, para depois irradiar isso para outros lugares. E é por isso que estamos na Terra. E deveremos reencarnar. Já tivemos várias encarnações, cada um aqui já teve centenas. E teremos outras tantas até a gente aprender isso aqui. Enquanto não aprender, a Terra é a escola ideal para esse aprendizado, seja para provas ou expiações. Erros nossos, péssimas escolhas do nosso livre-arbítrio. Por isso estamos aqui. E continua aqui, em Paulo de Tarso também, lá no Novo Testamento, Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é ali que ele coloca o seguinte: Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, capítulo 15, comenta essa passagem de Paulo, argumentando que a caridade está ao alcance de todos, independente da renda, da cultura e mesmo do credo religioso. Quem disse que ser espírita já está livre dos problemas? Onde você leu isso? Que ser espírita é o ideal, que aplaca todos os tormentos do passado. Pelo contrário, te dá mais responsabilidade, porque você conhece, você sabe o porquê você está aqui, de onde você veio, para onde você vai, os problemas do espírito, as dificuldades. A doutrina te explica tudo isso. O espiritismo coerente com os seus princípios de liberdade, de consciência, sempre ressalta que fora da caridade não há salvação. O espiritismo nunca disse: fora do espiritismo não há salvação. Isso Kardec nunca disse. A igreja já disse, mas Kardec não. Porque ele sabe que isso é uma conquista individual. Individual. Tal qual a molécula de uma gota d'água
Todos nós aqui somos diferentes. Não existe um espírito igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos alguma coisa que difere um do outro. Isso faz parte do milagre, entre aspas, né, da criação. Allan Kardec obteve orientações da falange do Consolador Prometido, que ele coloca isso na Revista Espírita. Aliás, grande desconhecido do Espírita, né? A Revista Espírita. Temos que ler mais a Revista Espírita. Lendo a Revista Espírita, lá nós vamos conhecer o Kardec, educador, filósofo, homem do dia a dia, da sociedade parisiense, questionando acontecimentos da sociedade. Eu fico lembrando muito de Kardec quando eu fico ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, com o programa do nosso companheiro lá da casa, Eurípides, né, o João Batista, né, que ele agora é presidente da rádio já há algum tempo, e ele comanda um programa de debates, né, trazendo acontecimentos do dia a dia, que saem no jornal, no rádio, trazendo para o debate, para a luz da doutrina espírita. Kardec fazia isso na Revista Espírita. Nós temos que estudar mais a Revista Espírita. Ela complementa ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno. Ela complementa tudo ali, traz coisas muito interessantes. São 12 volumes que deveria ser lido e estudado por nós espíritas, né? E isso aqui está lá na Revista Espírita. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para os outros. No Evangelho também ele fala isso. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, e do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente quase todos nós. Quando a gente planeja a reencarnação, a gente fala que vai fazer um monte de coisa, vai realizar um monte de projetos. Quase todos, na sua maioria, fica de lado, por causa das tentações, das facilidades da porta larga, que nos convida a deixar o trabalho de lado para se aproveitar de outras coisas. E quando desencarna, vem a dor moral. Se existe inferno, esse é o inferno moral, do tempo perdido. Vários companheiros da casa de Eurípides, e daqui também, com certeza, na reunião mediúnica, já devem ter se manifestado, porque lá no Eurípides aconteceu isso, e acontece sempre, e aqui não é diferente, dizendo para aproveitar sempre o tempo, usar melhor o tempo do dia a dia, na prática até da caridade, sim, porque a caridade ela pode ser feita de várias maneiras. Muitos de vocês fazem com os seus pais, com as suas mãezinhas já idosas, na paciência de ter que ajudá-los na sua fase final reencarnatória, exercendo a paciência, o perdão das ofensas, deixando de lado alguns impropérios que são jogados contra nós, vivendo a nossa vida profissional, sempre aquele coleguinha de trabalho que põe o pé na frente para a gente tropeçar, para ele tentar pegar o nosso lugar. Sempre tem isso, aquele chefe chato, que graças a Deus está lá para nos orientar, para fazer um trabalho melhor. Isso vai existir sempre. E cabe a nós, principalmente nós espíritas, estarmos atentos a isso, porque eles nos observam. Ou vocês acham que passam despercebidos aí? Assim que você tropeça, assim que você fala alguma coisa que não deveria falar, aparece um dedo na tua cara e dizendo: você que é espírita, faz tal coisa, logo, logo aparece um dedo apontado para você. Então nós estamos sendo observados. Na família, quando vocês vêm para a casa espírita e eles ficam brincando, lá vai o padreco, lá vai ele lá, toda semana, já vai mais de um dia até. Não tem isso na família? Mas quando desencarna alguém da família, eles sabem quem procurar, né? Aí eles sabem, né? Então nós somos observados, gente. E é pela nossa postura de espírito espírita cristão que nós temos que divulgar a doutrina. Não existe outra maior divulgação, pessoal. É pelo nosso exemplo.
Kardec já falava. Pela sua postura, pelo seu exemplo, constantemente somos observados. Constantemente. Na fila do banco, do supermercado, no trânsito, no ambiente de trabalho, na casa espírita, somos observados. E concluindo, o nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de fazer aqui no quadro uma brincadeira que a gente faz com a nossa garotada da evangelização. Eu vou mostrar uma brincadeira matemática. É uma matemática simples, de como a lei de ação e reação norteia todo esse trabalho de modificação de amor ao próximo. Primeiro vou fazer um desenho aqui, muito mal desenhado aqui. Esse boneco aqui somos nós. Aqui tem um outro companheiro. Um outro companheiro, que por algum motivo, ele fez alguma coisa que machucou a gente. Falou alguma coisa, comentou alguma coisa que nos feriu. E na nossa ânsia de revidar, que ainda somos imperfeitos, isso não vai ficar assim. Na ânsia do revide, começamos a emitir vibrações mentais. Não precisa fazer nada, não precisa agir. Não precisa agir, basta pensar. Então sai daqui, dessa área do perispírito, do cérebro, né? Energias que vão chegar naquele espírito que provocou toda aquela situação, só que pela lei de ação e reação, essa energia que nós projetamos ao próximo vai voltar para a gente. Então isso vai fazer assim. Então diz André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, que nós, no livro Ação e Reação, que nós somos afetados duplamente no nosso perispírito. Machucamos, ferimos o nosso perispírito. Primeiro, quando nós pensamos em prejudicar alguém. Aí já magoou essa área aqui. Vai lá, bate e voltou. Lei de ação e reação. Duplamente ferido. E aí, numa brincadeira lá na nossa evangelização, nós fizemos assim. Quando nós fazemos algo negativo, praticamos o mal, eu digo que é -1. Quando nós fazemos o bem para alguém, é +1. Quando nós fazemos o perdão, muitas vezes é perdão de boca para fora, colocamos o 0. Então, a brincadeira da matemática é essa. O mal foi feito por alguém e nos atingiu porque a gente estava na mesma vibração. Isso acontece quando nós estamos na mesma vibração. Então, é -1. -1. E imediatamente eu devolvi. Isso tudo mentalmente. Eu quero que ele morra. Quero que tudo de ruim aconteça para ele. Só de pensar você já está ferindo essa área do perispírito. Então vai e voltou. Então, -1. Duplamente afetado, não é isso? Duplamente afetado. Caso essa pessoa aqui não revidasse, simplesmente dissesse, eu perdoo, muitas vezes de boca para fora, a equação seria essa. -1 mais 0, que é igual a -1. Então você ainda está devendo, hein? Está devendo. Por quê? Porque você tinha que fazer isso aqui, ó. Você recebeu o mal, mas devolveu no trabalho do bem. Isso é igual a 0. Então você não tem mais dívida nenhuma. Por isso que a gente está reencarnando, para zerar isso aí. E vamos reencarnar tantas vezes quanto for necessário, porque o nosso déficit deve estar muito alto, gente. Aqueles entes queridos, familiares, que estão na nossa família e que nós, por algum motivo, distanciamos do caminho do bem, terão que reencarnar. Os nossos ex-amores vão ter que voltar, porque só iremos evoluir quando todos se amarem,
Isso é uma lei divina. Quando todos se amarem, aí sim poderemos alcançar novos degraus da evolução infinita. E para isso, temos que começar a fazer o bem. Cada bem praticado é uma sementinha que estamos plantando no nosso favor, para tentar zerar essa equação aí. É uma brincadeira que a gente faz com a garotada lá e todos entendem. E com isso, deixamos aqui a reflexão desses ensinamentos, dizendo aqui, amar ao próximo, isso Kardec na Revista Espírita, só para fechar. Amar ao próximo é, pois, abjurar de todo sentimento de ódio, difícil, né? De animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem, para zerar essa equação, né? É ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho quando não se vê a trave no seu próprio olho. É esconder ou desculpar as faltas alheias. Deixa para lá, finge que não aconteceu nada. Maria Modesto, grande companheira dos grandes espíritas do interior mineiro, Maria Modesto. Certa vez, no movimento espírita lá de Uberaba, ela era católica ferrenha, e ela recebe, isso está no livro do Bacelli, ela recebe então de uma ex-companheira da igreja um presente, uma caixa linda, uma caixa caríssima de presente. Isso depois que ela se tornou espírita. E a senhora foi lá levar em nome da comunidade católica do bairro. Ela abre a caixa, esterco de vaca. Ela engole em seco, leva o esterco para o fundo da sua casa, usa como adubo e uma flor belíssima. Várias flores surgem dali. Ela pega e devolve para aquela senhora. A senhora, mas que flores bonitas! Ah, graças ao esterco que a senhora me deu. Que Jesus nos abençoe.